Boa noite a todos. Sei que os últimos vídeos não foram muito agradáveis, o áudio também não foi muito bom. Estou aqui na minha residência, pronto para me deitar. Aos prezados alunos, a primeira coisa que eu tenho que pedir é desculpas. Desculpas não só por mim, porque doenças e inoportunos, na verdade, acontecem com qualquer pessoa. Mas não só aos meus alunos, mas também devo satisfações aos meus coordenadores, aos meus diretores, aos meus chefes. E eu venho aqui manifestar minha insatisfação sobre a real situação da saúde do nosso país. E eu não estou falando da saúde pública, não. Eu estou falando da situação privada. Eu tenho um plano econômico, porque eu sou professor e sou associado a um plano de saúde de professores. É facilmente conhecidos, algumas pessoas conhecem, mas não vou citar aqui nomes para não expor, né? E existem os hospitais conveniados. Pois bem, no dia 7, para ser exato, numa quinta-feira, após eu não conseguir trabalhar no Colégio Esplendor, eu não conseguia colocar o meu pé no chão. A minha dor era incrível e eu não trabalhei. E no dia 7, eu fui atendido por essa clínica Cosmos, tá? Normalmente conhecidas aqui na região da Vila da Penha. Essa clínica me mandou uma medicação venosa, na qual surgiu até um efeito muito considerável. O médico foi até bem atencioso. Entretanto, ele sugeriu que eu procurasse um ortopedista, né? Ao chegar na minha residência, a medicação começou a não fazer mais efeito. E eu tive uma crise, a ponto de cair no chão e não conseguir me levantar. Visto a recomendação médica, eu no dia 8, na sexta-feira, eu fui ao ortopedista, na Ortovip, como vocês veem aqui, justamente próximo também da mesma região. E lá fui bem tratado, obviamente, porque eu procurei um ortopedista. Estou enfaixado, como vocês podem ver. E ao ser enfaixado, ter os devidos tratamentos, me pediram uma série de exames, tá, corretamente, e me pediram várias medicações. E aqui estão as minhas medicações que eu gostaria de mostrar a vocês, né? Algumas delas bem caras. E aí eu lhe pergunto, professor, ganhando o seu salário base de R$14 hora aula, tendo que pagar um remédio apenas em torno de R$79. Sendo que outros remédios são mais caros ainda. Isso para poder não sentir dor, que ainda estou sentindo. Esta coisa fofa aqui é o meu gato, que ele está querendo participar, mas infelizmente ele não foi convidado. Continuando, a capacidade mental das pessoas é surpreendente. Como eu avisei a vocês, eu fui no ortopedista. Só que o meu ortopedista, ele me pediu para fazer uma injeção, né, intramuscular. Ele mandou comprar a injeção, e essa injeção aqui, a intramuscular, ela pode ser aplicada apenas por profissionais da área de saúde, né? E o que eu fui fazer no domingo, no dia 9?
eu fui procurar a unidade de saúde que estava aberta, que era justamente a unidade Cosmos. Eu fui apenas para pedir para que aplicasse a injeção solicitada pelo meu ortopedista. E o que o médico de plantão me solicita? Solicita que eu, por um acaso, eu fizesse um exame laboratorial para suspeita de Zika. Aqui, ó. Numa clínica filiada, um laboratório filiado ao lado da clínica Cosmos. Por que eu estou fazendo essa enrolação toda? Você deve estar perguntando, cara aluno, você deve estar perguntando, cara diretor. Pelo seguinte, após no domingo, eu apenas solicitei uma injeção, ele me fez uma solicitação de exame. Então, hoje, segunda-feira, eu, além de não conseguir andar, tive que pagar o meu bom dinheirinho por um táxi para que eu fosse efetuar o devido exame que ele falou que era de suma importância. Só que o meu plano não cobria o exame que ele me solicitou. Eu tive que pagar do meu bolso R$13,20. Veja bem, R$14 é a hora aula. Um exame, R$13,20. Ou seja, eu tenho que trabalhar 1 hora para pagar um exame. E os outros exames do meu plano cobria. Pois bem, eu tive que esperar das 8 da manhã às 11 horas da manhã para esse resultado aqui. Essas 2 folhinhas. E você deve estar me perguntando, poxa professor, você passou mais de 3 horas para esperar um resultado de exame. Obviamente você vai querer o quê? Que o médico lhe atenda, né? Pois bem, fui na própria clínica Cosmos que havia me solicitado o exame. Pois bem, ao chegar na clínica com o exame que eles haviam me solicitado um dia antes, que eu não havia solicitado, eu me deparo de frente a um senhorzinho que merece todo respeito por ter sido formado, creio eu, né? Que me fez a seguinte observação. Demorou-se apenas uns 10 minutos. Ele olhou para esses exames. Tem zika nem dengue não, pode ir. Como assim? Você me faz perder o meu dia de trabalho para fazer 3 horas esperando um exame. Você não me pergunta o meu histórico. E ele falou assim, qual é a sua reclamação? Eu falei assim, eu estou com dores na perna. Você deveria ter procurado um ortopedista. Nós temos ortopedista. Terça, quarta, quinta e sexta, somente segunda que não. Bem, ele não havia nem deixado eu avisá-lo que eu já havia procurado um ortopedista. Então, a esse prezado, tão educado profissional da educação, que nem esperou eu falar da minha situação, eu gostaria de falar para ele que existem seres humanos aqui. Seres humanos que gastam com medicamentos porque estão sentindo dor. Se você não teve nenhum pingo de educação com a minha pessoa, quem dirá com as outras pessoas que estavam lá, também com dor, passando por necessidade, e que o senhor não teve a dignidade de me perguntar se eu queria esse exame ou não. Agora, se eu tenho zika, se eu tenho dengue, você nem quis saber a minha situação. Se o senhor é clínico geral, parabéns ao senhor, mas o senhor me estuda 8 anos da sua vida.
Eu não estou dizendo 3, eu não estou dizendo 4, estou dizendo 8 anos da sua vida. Para você chegar para um professor que paga este plano com o maior sacrifício possível, para você ter esse tipo de atendimento comigo, Senhor. Isso equivale a outras coisas, caros alunos. Porque se eu fui atendido dessa forma, numa clínica particular, você imagina como devem estar os hospitais públicos. Você imagina como deve estar uma UPA superlotada com pessoas como nós, com dores, com machucados, com fraturas, que não são atendidas. Você imagina as milhões de pessoas desse país afora que confiaram na saúde e na educação que nos foi prometida. E depois, vocês vêm me falar que é golpe? Golpe, senhores. Golpe é isso que vocês estão fazendo comigo. Eu quero trabalhar. Eu quero chegar amanhã e conseguir colocar o meu pé que está doendo no chão e dar minha aula com dignidade. Golpe é a vergonha que vocês fazem com milhões de brasileiros que acreditaram em vocês. Agora, impeachment está na Constituição. E isso aqui é a maior prova que vocês cometeram um crime, deixando que esses tipos de profissionais cuidassem de seres humanos que votaram em vocês. Isso é inadmissível. Vocês estão prejudicando, só comigo, vocês estão prejudicando 18 turmas. São quase 300 alunos ou mais sem aula, porque vocês não têm a capacidade de dar profissionais decentes que tratam bem os brasileiros. Então, caros governadores, cara presidenta, que você fez questão que se chamasse assim, presidenta, né? Até porque o termo presidente pode ser considerado comum de 2 gêneros. Mas tudo bem, cara presidenta, a senhora vem me falar de golpe? R$14. A senhora vai querer pagar os meus remédios? A senhora vai aliviar a minha dor? A senhora vai aliviar o meu constrangimento de não poder dar aulas para os meus alunos? Creio que não, né? É muito bonito movimentar uma nação para se falar que você foi injustiçada, que vocês foram injustiçados. Mas eu gostaria de saber aqui uma coisa. Os meus alunos foram injustiçados. A minha saúde física foi injustiçada. E as pessoas que estão nas filas desses hospitais, que não têm condições de pagar um planozinho mínimo, estão sendo injustiçadas. Será que vocês vão fazer justiças a eles? Será? Então não diga que é golpe. Golpe é o que cada um de vocês estão fazendo com o nosso país. A todos os meus alunos, uma boa noite. Aos meus diretores, obrigado pelo entendimento, pela confiança e pela paciência que vocês estão tendo comigo. Ainda estou me recuperando. Só que hoje a dor foi maior pelo descaso que eu tive por uma pessoa que não teve o mínimo de responsabilidade e de consideração com um ser humano que estava sentindo dor. A esse cidadão que me tratou tão mal hoje nesse hospital, eu recomendo que ele, com certeza, que ele comece a rever seus conceitos. Você não me perguntou se eu queria esses exames. Você não me perguntou se eu já tinha ido no ortopedista. E você não perguntou o principal, se eu estava bem.
se eu estava com dor. Para você, uma boa noite. Eu espero que todas as suas dores sejam sanadas, porque as minhas, como paciente, não foram. E eu vou dormir com dor hoje. Boa noite.